Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Vamos meditar em Abacuque, capítulo de número 2, versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-te diante dele toda a terra. A primeira frase aqui se refere ao céu, mesmo significa que o homem deve consultar a ele. Então, primeiramente, mas o Senhor está no seu santo templo. É interessante aqui, templo aqui é um local de culto, né? Lá no Antigo Testamento era, e hoje também é. Mas a Bíblia diz que o Senhor não está em qualquer lugar. Deus está no lugar que é separado para Ele. Quando nós falamos de um lugar, né, nós não falamos em qualquer lugar. Deus escolhe um lugar. Se você vê, a própria Bíblia diz que lá no livro de Êxodo, capítulo 3, a Bíblia diz que quando Deus foi falar com Moisés viu uma sarça que ela pegava fogo, mas não se consumia. Aquilo ali era normal ali no norte de Israel. Pela questão do calor, então era normal de uma sarça ficar pegando fogo ali, incendiada ali. Mas o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça pegando fogo. Foi que ela não consumia. Ela não acabava. Aquele fogo não pôde desfazer aquela sarça. E a Bíblia diz que, naquele momento, aquele lugar ali era um lugar separado para Deus. Deus separou aquele lugar. Então Deus, ele não habita em lugar que não é separado para ele. Pode ter grito, pode ter pulo, pode ter um monte de coisa, mas nem sempre Deus pode estar lá. Eu vou destacar aqui para você ver que a Bíblia diz que lá no livro de 1 Reis 19, versos, se eu não me engano, 6 e 7 por aí, dentro do capítulo 19, a Bíblia diz que Elias ele estava dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que veio vento, veio um vendaval, veio fogo, né? Veio terremoto, e a Bíblia diz que Deus não estava ali. Aí veio uma brisa suave, Deus estava ali. Então Deus ele está no lugar que é separado para ele. Por isso que aqui em Abacuque 2:20 disse, mas o Senhor está no seu santo templo. Deus está no seu santo templo. Deus não está no lugar que nós vamos oferecer para Ele. Mas nós vamos estar no lugar que Deus quer estar lá. Só para você ter uma ideia, as 7 igrejas da Ásia, a única igreja que não foi reprovada de sete igrejas, foi uma só a Filadélfia. O resto, todas 6, foi reprovada, teve correção ali naquelas igrejas. Então, Deus está no lugar que é separado para Ele. Que Ele é o centro daquele lugar. Que Ele é o centro ali. Que Ele é a primazia daquele lugar. Em segundo lugar, a Bíblia diz, cala-te diante dele toda a terra. Então, aonde Deus está, só Deus fala. Não existe todos falando, só Deus fala. Então, às vezes, nós ouvimos tanta coisa, será que é Deus que está falando? Né? Só Deus fala. E Deus fala onde? Deus fala no lugar que é separado para Ele. Se você vê que o homem é o centro daquele lugar, Deus não está ali.
Se você vê que o pregador, o centro daquele lugar, Deus não está ali. Se você vê que uma diretoria de uma igreja é o centro daquele, Deus não está ali. Se você vê ali que um grupo daquela denominação é o centro daquele, Deus não está ali. Por isso que Deus não está falando ali. Quem está falando é as pessoas e não Deus. Por isso, ele diz, cala-te diante dele toda a terra. Tudo aquilo que não reverencia Deus, tudo aquilo que não é em Deus, Deus não está naquele lugar. Isso não é uma resposta minha, é uma resposta do próprio Deus falando ali para Abacuque, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus até lá, em nome de Jesus.